prisão perpétua e pena de morte. Qual é a sua opinião sobre isso? Bom, aqui no Brasil, elas são proibidas e está expressivamente na nossa Constituição Federal. Pior, o trecho onde consta isso na nossa Carta Magna está lá no artigo 5º da Constituição, que é uma cláusula pétrea, e que por mais que a Constituição venha a sofrer alterações, as cláusulas pétreas não podem alterar. Só que existem outras 3 coisas que geram a sensação de impunidade no Brasil. Primeiro, existe algo chamado de progressão de regime de pena, que é aquele criminoso que foi condenado e preso no regime fechado e que, com o passar do tempo, por ter um bom comportamento dentro do presídio, vai para um regime semiaberto ou aberto. Aquele caso de você ver um bandido na rua usando uma tornozeleira eletrônica. Segunda, hoje, o limite máximo de tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade no Brasil é de 40 anos, bem longe de prisão perpétua. E terceira, e muitíssimo conhecida, é a tal remissão da pena. Aquele famoso caso onde um criminoso é condenado a 10 anos, cumpre 3 e é solto, porque dentro do presídio ele estudou ou trabalhou. Só para vocês terem noção do quão isso é perigoso, quão isso é grave. G1, há 7 meses, de cada 100 reeducandos, e eu discordo desse termo, de cada 100 reeducandos que deixam presídios, 80 voltam a cometer delitos. Ou seja, a cada 100 criminosos que saem do presídio, 80 voltam para as ruas para cometer sequestro, latrocínio, estupro, chacina, como é o triste caso que aconteceu essa semana em Blumenau. Aquele covarde que invadiu e assassinou 4 criancinhas em uma creche de Blumenau e deixou outras 5 gravemente feridas, tinha 7 passagens pela polícia. Uma delas, inclusive, por ter esfaqueado o próprio padrasto. E por que um cara desse estava solto? E, sinceramente, eu não sei o que falar para os familiares dessas criancinhas. Me faltam palavras. Que Jesus conforte o coração de vocês. Mas as autoridades, o que irão fazer para evitar que isso se repita aqui no Brasil? Como deputado federal, estou propondo a lei do fim da impunidade, que vai alterar exatamente esses 3 dispositivos que eu falei. E tá aqui, olha, altera o artigo 75 do Código Penal, 33, 35 e 36, também do Código Penal, e 126, 127 e 128 da Lei de Execução Penal. Na prática, eu estou propondo que, primeiro, dobre o limite de anos de prisão no Brasil. De 40 vai para 80. Ok, prisão perpétua não pode no Brasil, tá na Constituição Federal. Mas 80 anos pode. E eu tenho certeza que a maioria esmagadora do Brasil, assim como eu, acredita que 80 anos é pouco para um covarde desse que fez essa chacina de criancinhas em Blumenau. 80 anos. Segundo, acabar com a progressão do regime de pena. Se foi preso e condenado à pena de reclusão em regime fechado, tem que ficar até o último dia preso em regime fechado. Ora, se eu, que sou cidadão de bem, pagador de imposto, não pagar o IPVA do meu carro, o Estado pode tomar o meu veículo e levar a leilão. Se eu, como cidadão de bem e pagador de imposto, não pagar o IPTU da minha casa, o Estado pode tomar o meu imóvel e levar a leilão. Inclusive, dependendo do tamanho da minha dívida com o Estado pode hoje recolher a minha CNH e o meu passaporte. Eu, como cidadão de bem, não tenho progressão de dívida com o Estado. Por que o bandido tem que ter progressão do regime de pena? Por quê? Terceiro, acabar com o direito do preso de remir a pena, que são aqueles presos que trabalham e estudam dentro do presídio e conseguem reduzir as suas penas aí em 1/3, 2/3, enfim. Diz o Estado que faz isso para ressocializar aquele criminoso. E eu te pergunto, a vítima também vai ter esse direito de ressocializar? E aquelas criancinhas assassinadas terão também esse direito? Se for condenado a 80 anos de cadeia, tem que ficar os 80 anos dentro da cadeia e ponto final. E antes que você venha me dizer que isso causaria um grande problema, pois aumentaria a população carcerária do Brasil, eu te pergunto, problema para quem? A prova viva de que isso funcionaria é a nossa vizinha, El Salvador, da qual o presidente eleito em 2019, Nayib Bukele, aplicou a política de tolerância zero com a criminalidade e superlotou os presídios com criminosos. Foi bem prático o resultado. Em 5 anos, El Salvador saiu do patamar de país mais perigoso do mundo e se tornou o país mais seguro da América Latina. Até a Veja teve que noticiar: bandidos presos em El Salvador, 63 mil. Popularidade do presidente, 90%. A maior prisão das Américas é a prova visível, embora muito criticada, do desmanche das quadrilhas que infernizam o país. 1º de março de 2023. Funciona.
problema do encarceramento em massa é problema de quem? Eu particularmente prefiro 1000 vezes um presídio lotado de criminosos do que uma creche lotada de crianças assassinadas brutalmente, covardemente, a machadadas. E você? Qual é a sua opinião?